A gente sabe, você talvez saiba, que vários personagens bíblicos tiveram seus nomes mudados a partir da história deles com Deus. Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, Pedro não era Pedro, o apóstolo Pedro, era Simão e virou Pedro. E vários desses casos são situações onde o próprio Deus fala assim: ó, a partir de agora você vai ser chamado dessa forma. No caso de Pedro, foi Jesus que deu esse nome a ele, e isso vai impactar lá na frente na história de Pedro. Mas será que esse é o caso do apóstolo Paulo? Como a gente vai ver hoje, eu digo que não. Esse não é o caso de Paulo. Paulo, sim, era Saulo, mais conhecido como Saulo, e passa a ser mais conhecido como Paulo, mas a gente vai ver o quanto essa história não termina por aí, tem um motivo por trás disso. O apóstolo Paulo, ele tem propósitos de ser conhecido a partir de Paulo ao invés de Saulo, porque esse nome Paulo era mais possível de ser pronunciado, de ser entendido pelas pessoas que ele estava se relacionando e procurando fazer entender o evangelho. Então, né, nesse vídeo aqui a gente vai ver o quanto essa relação do cristianismo com a cultura e uma contextualização é importante, não só foi importante para Paulo, mas é importante para a gente hoje. Eu sou o Zé, eu sou pastor, sou professor de teologia e gosto muito desses assuntos sobre relação cristianismo e cultura, porque eu acredito que essas questões são aquelas que mais fazem impacto, mais têm um impacto grande em nossas vidas hoje, porque o cristianismo ele se propõe a lidar com a cultura de uma forma diferente, talvez, do que outras religiões possam fazer, não necessariamente se adaptando completamente, mas também lidando com a cultura de uma forma mais sábia e saudável. Então, o primeiro passo que a gente vai ver hoje, que eu quero trazer com vocês, vamos ler alguns versículos lá de Atos dos Apóstolos, que mostra todo esse processo de Saulo para Paulo. Depois a gente vai refletir um pouco sobre essa questão do cristianismo e cultura a partir dessa mudança de Paulo. E lá no final vamos ver se é isso mesmo que Paulo entendia e por que que dá para afirmar com certeza que essa é a postura de Paulo a partir de um trecho lá de 1 Coríntios. Então, para começar aqui nossos estudos, vamos começar lendo Atos capítulo 8 versículo 1. Estava ali numa situação onde Estevão estava tinha acabado de falar e ia ser morto ali, foi morto por perseguição, né? Foi o primeiro mártir aí da igreja. E a gente ouve falar de Saulo, que até então não era ninguém que tinha sido citado, né? Era um dos fariseus ali, dos perseguidores da igreja. E o versículo 1 de Atos 8 diz assim: E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Então, essa primeira coisa, é, o Saulo, aqui Paulo, né, é chamado, é apresentado como Saulo. Então, é o lado implacável dele, deixa a clareza de que ele estava consentindo com a morte de Estevão, então ele aqui é um perseguidor, é alguém que está indo contra os cristãos. Agora, se a gente pular lá para o capítulo 9, a partir do versículo 3, diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, aqui novamente, a gente confirmando que o apóstolo Paulo, até então, antes de se tornar um cristão, ele ainda era perseguidor aqui dos cristãos, estava indo para Damasco para prender homens e mulheres que pertencessem ao caminho, né, ao caminho de Jesus, e Jesus chama ele de Saulo, ou seja, mais uma confirmação desse momento. Só que lá no versículo 17, depois mesmo dessa aparição, Ananias vai encontrar com Paulo ou ainda Saulo. Lá no versículo 17 diz assim:
Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. É esse momento aqui, você pode já começar a olhar, né, no texto, falando assim: nossa, aqui já é um pouco confuso. Por quê? Saulo está num processo de conversão, mas Ananias, que a princípio estava receoso, né? Você que conhece o texto sabe que Deus aparece para Ananias e fala para ele ir até Saulo, e Ananias fica com medo, fala: não, esse cara aí ele persegue a igreja. Eu não vou com ele porque senão ele pode me matar. Aí Deus fala: não, eu vou vá porque esse homem é um instrumento meu e eu escolhi ele para levar o meu nome para os gentios, seus reis e perante o povo de Israel. Então, desde o início, a missão de Paulo aí, que é transcultural, né, entre os gentios, entre os reis e perante o próprio povo de Israel, isso mostra no texto, né? Então você pode ver que aqui, mas é conflitante, porque será que Paulo aqui já era cristão ou não? Mas Ananias chama ele de irmão Saulo. E agora a gente vai pular aqui pro capítulo 13 lá de Atos. Vamos abaixar aqui. No versículo 2 do capítulo 13 de Atos diz assim: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui já é uma confirmação bem maior de que, mesmo depois de convertido, Paulo está sendo chamado de Saulo. Então, mesmo nesse processo, é, isso acontece. Paulo ainda está sendo chamado de Saulo e vocês vão entender o porquê. Se até agora você não está entendendo o quanto isso é relevante, a gente vai discutir um pouco mais disso, mas por enquanto quero só confirmar essa questão. Ah, mas onde que acontece isso? Onde que acontece essa mudança? O capítulo 13 também demonstra isso aqui no versículo 9, que diz assim: Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse. Esse versículo eu acho que é essencial para a nossa discussão aqui, porque mostra que Saulo, também chamado de Paulo, demonstra o autor aqui, Lucas, estava mostrando assim: ó, pessoal, esse Saulo que eu estava falando até então é o que talvez você possa conhecer como Paulo, porque ele também foi chamado de Paulo. E a partir daqui começa também a demonstrar em Atos, em outros momentos, essa posição, essa postura, esse caminho de Paulo de com o objetivo de espalhar o evangelho, de pregar o evangelho, de ser chamado de Paulo também. É uma questão de adaptação cultural e não uma mudança divina. Paulo não foi chegado por Deus ali, ou no momento onde Jesus é, fala para ele que ele estava perseguindo, fala assim: a partir de agora você não vai ser mais Saulo, porque Saulo é o perseguidor, vem de Saul, do rei Saul lá que perseguia Davi, e eu, como o rei verdadeiro de Davi, você não vai mais perseguir, você não vai mais ser Saulo, né, que vem de Saul, você agora é Paulo, e Paulo significa tal coisa. Não, isso não acontece. Apesar de ter todos esses simbolismos por trás, eu acho que se aplica de alguma forma o fato, né, essa junção das questões de que Saulo foi dado o nome dele a partir de Saul, porque ele era da mesma tribo, tal, lá do rei Saul, e ele perseguir os cristãos, assim como Saul perseguiu Davi e outras coisas assim, perseguir a igreja de Cristo, e quando Cristo fala com Paulo, isso é outra coisa muito curiosa, né? Ele fala: por que que você está perseguindo minha igreja ou meus discípulos? Ele não fala assim, ele fala: por que você está me perseguindo? Então, essa conexão dos cristãos com Jesus, isso é muito forte também, muito legal, assunto para outro momento, mas aqui demonstra isso, a mudança do nome de Paulo é uma adaptação cultural. Isso posto, a gente precisa pensar na questão do evangelho, na questão dos cristãos nesse mundo, porque
às vezes eu acho que a gente recebe o evangelho a partir de uma cultura específica, e não tem problema. A gente recebe o evangelho num formato, ele não vem, num vazio, ele não vem num gap, né, onde o evangelho vem de uma forma pura, na teoria, sem nenhuma influência cultural daquele país. Então, se fala muito, por exemplo, dos missionários americanos, né, o quanto vieram para o Brasil e tem os costumes, as coisas ou da Europa, né, e esses costumes vêm a partir daí. E ok, a gente tem que discutir isso sempre e lidar com costumes que vêm, às vezes, impostos da cultura que trouxe o evangelho, que não está no evangelho em si, e que a gente pode questionar, mudar, transformar. E isso é muito relevante para a nossa vida cristã hoje. Se você não está conseguindo pensar em exemplos, existem muitos, onde ah, é pensar na maneira como a gente se veste para ir para a igreja, na maneira como o pastor se veste, na maneira no tipo de música que a gente toca, no na maneira como a gente faz as orações. E uma das coisas que para mim, pelo menos, é muito bela do cristianismo, é que não tem um padrão certinho. Não tem uma maneira certinha em alguns sentidos. Eu não estou falando aqui de teologia, tá, pessoal, de ortodoxia e questões que não existe jeito certo de ser cristão. Não, não é esse. Claro que existe uma base cristã, um credo cristão que é mínimo, que desenvolve, mas tem alguns costumes, algumas posturas, jeito de se vestir, língua, que não são conectadas totalmente com o cristianismo. Você entende o quanto isso é importante? E é muito legal ver isso, né? Eu tive um contato e uma amizade muito grande com eh, dois amigos quando eu estudei fora do país, que eram de culturas totalmente diferentes da minha. Um era um finlandês que, que tinha vários detalhes assim da cultura lá da Finlândia que tinham suas diferenças dos brasileiros, e o outro era um coreano. E os dois eram cristãos e dava para ver que eles muitas vezes vestiam roupas diferentes, comiam coisas diferentes, falavam línguas diferentes, e o culto deles era muito diferente do que era na minha igreja. Mas é algo belo, não ruim. E eu mesmo, quando eu morei fora, pela dificuldade, às vezes, de algumas pessoas falarem José ou Zé, eu falava que meu nome era Joseph, porque era mais fácil das pessoas entenderem. Aqui, no caso, é a tradução que a gente tem, né, hoje comum, mas na época de Paulo, não sei se existia já Saulo para Paulo, mas Paulo é um nome que é mais fácil para o grego falar. Saul, né? Eu não vou nem tentar falar aqui mais no hebraico, o hebraico tem uma questão gutural, né? Que falam, que é uma maneira de pegar que a garganta de falar, assim, de encher, que quando se falava Saulo teria um problema. E Paulo decide mudar isso, ou alguém faz isso para ele e ele abraça isso. Ele não luta contra, né? Se talvez você está falando assim, mas aqui não está falando Paulo se apresentando, mas depois ele se apresenta como Paulo. Ou seja, ele não debate contra essas questões culturais, né? Então, a maneira como a gente lida com a cultura cristã e a partir do evangelho, mesmo recebendo esse evangelho de uma forma que estava vinculada em alguma cultura, quando o evangelho entra na cultura, ele vai tanto condenar algumas coisas, lidar e julgar e criticar algumas coisas da cultura, não vai aceitar tudo, mas ele vai discernir aquilo que é ok, que é bom, que pode ser desenvolvido a partir do evangelho. A gente não precisa se formatar no mesmo tipo, né? E eu, como presbiteriano, eu sinto que, mas então a gente, vamos jogar tudo pro alto. Não, eu acho que é saudável também a gente lidar com uma tradição, entender os credos e as confissões que surgiram a partir dessa tradição, mas a partir dessa tradição hoje a gente lida com ela.
E mesmo dentro da doutrina presbiteriana, né, de entender, a Bíblia continua sendo a fonte máxima de autoridade. E as confissões de fé, elas sempre podem ser criticadas a partir das Escrituras, porque elas não têm uma autoridade final. As Escrituras que têm, a Bíblia que tem, o Evangelho que tem. E a partir dessas confissões a gente lida com isso. E hoje o Tim Keller é um dos caras que vai falar sobre essa questão num livro A Igreja Centrada, que eu quero indicar aqui para vocês. Ele fala o quanto essas questões, muitas vezes, de como lidar com a cultura é aquilo que faz mais diferença para os cristãos hoje. Às vezes, uma igreja da mesma denominação, ela pode se sentir menos próxima, né? Duas igrejas da mesma denominação podem se sentir menos próximas, mesmo tendo as mesmas confissões, os mesmos credos, acreditando em várias coisas parecidas no que tange a teologia, mas em relação à cultura, eles são diferentes e por isso eles não se sentem tão próximos. Às vezes ele se sente mais próximo de uma igreja que não é da mesma denominação do que aquela que é. E isso é muito relevante para nós hoje. Mas você pode estar questionando ainda, falando, será que Paulo tinha mesmo essa postura? E aqui eu quero encerrar o nosso vídeo com uma leitura de 1 Coríntios. O que a gente abriu em 1 Coríntios 9, é um trecho muito famoso de Paulo, assim, que é até poético, assim, é muito forte esse trecho, eu gosto bastante de pensar e refletir sobre ele, e é Paulo falando um pouco dessa sua missão, né, que desde o início, desde quando o Deus resgata ele, né, e fala com Paulo ali, ele já tinha essa missão com os gentios, e Paulo exemplifica um pouco isso, essa questão dele ser judeu, ser cidadão romano, estar com os gentios, e ele fala o seguinte, a partir do versículo 19: Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, tornei-me tudo para com todos, a fim de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. É um trecho muito poético, né? Como eu falei antes. Eu acho que quando a gente olha, né, para trechos como esse, é às vezes difícil de aplicar esse tipo de coisa aqui hoje, né? Ah, eu não sou judeu, eu não sou como Paulo, que é judeu, é cristão, mas olha, olha a postura, olha a mentalidade, a intenção de Paulo quando ele lida com esses temas. Embora eu seja livre, eu sou livre para viver o que for, eu não sou preso a essas amarras. Eu me fiz escravo para ganhar o maior número possível de pessoas. Então, como Paulo lida com essa questão cultural? Ele fala assim: ó, eu sou livre para ter a cultura que eu achar melhor. Posso viver como judeu, é o que eu me sinto mais tranquilo. Eu me sinto já em casa, né? Como judeu, fui criado assim. Mas eu nem sou mais judeu de fato, né? Ele fala assim, tipo, ó, eu me torno judeu para os judeus. Eu ajo como se eu fosse judeu em alguns sentidos, para que os judeus possam me respeitar, me olhar e ver, ó, esse cara aí, ele sabe do que ele está falando, ele está cumprindo a lei de Deus. Ele se torna como se ele estivesse sujeito à lei, aqui entre aspas, né, que é um assunto bem profundo, essa relação de Paulo com a lei, e o que ele fala dessas questões de lei e graça, principalmente entre os judeus. A carta de Romanos ele vai tratar muito isso.
Mas para os que estão sem lei, eu tornei-me como se eu fosse sem lei, embora, e aqui ele faz outro, outra explicaçãozinha que na NVI aqui está entre parênteses, embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Aqui, e novamente, a fim de ganhar os que não têm lei. Mas ele fala só nesses parâmetros de lei e de judaísmo e não judeus? Não, ele fala assim, ó, eu tornei-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Eu acho que você já entendeu aqui o ponto. Acho que a partir desse trecho bíblico não dá para não afirmar que Paulo olhava para a cultura com olhos diferentes do que às vezes a gente olha hoje. Se apegando a algumas coisas, ele fala: não importa. Paulo, né, em pouco tempo ali de ministério, ele passou por lugares muito distintos. E lidava com visões de mundo muito diferentes entre si, mesmo dentro de uma própria cidade. Contextos onde a gente vê hoje em poucos lugares que tem uma diferença tão grande assim entre pessoas que moram no mesmo local, né? São vizinhos, mas com visões tão diferentes. Acho que hoje a gente vê isso em algumas grandes cidades do mundo. E Paulo lidou com isso. Como que ele lidava? Ele falava: não, ó, se você quer ser cristão, você tem que agir assim, assim, assado, se vestir desse. Não. Ele até mesmo fala que ele se tornou, em algum sentido, um, um não judeu. Que isso para um judeu falar é um absurdo. Ele sentava e comia com pessoas que não eram judias, falava uma língua que as pessoas pudessem entender melhor. Ele se vestia, ele ia nos lugares e lidava de todas as formas para que o evangelho fosse conhecido. Sem, ao mesmo tempo, e aqui o versículo 21, por exemplo, deixa claro, ó, eu agi como se eu estivesse sem lei, mas eu estou sobre a lei de Cristo. Eu continuo sendo guiado pelo Evangelho, eu continuo com a minha consciência firme, impedindo que eu viva segundo os padrões do mundo de fato. E o que quer viver livre, sem se apegar aos padrões desse mundo, mas sob a lei de Cristo? Não é, ah, não, eu não vou ouvir tal música, não vou entrar tal ambiente, não necessariamente. Às vezes pode ser isso. Mas Paulo ele transitava nesse mundo de forma mais livre, sem pecar, sem necessariamente abrir mão da sua consciência cristã, mas com o objetivo de compartilhar o evangelho. E eu acredito que essa deve ser a nossa busca, o nosso entendimento a partir de textos como esse, e eu levantei, né, esse assunto sobre Saulo e Paulo para tentar te ajudar a entender isso, né, entender como viver uma vida cristã mais saudável e até mesmo que tenha um impacto maior do evangelho com as pessoas ao seu redor. É claro que a gente tem que ter um receio de falar, eu vou, para compartilhar o evangelho, eu vou fazer qualquer coisa e com isso eu perco a diferença do evangelho na minha vida para que eu possa falar do evangelho e aí eu sou assimilado pela cultura e o evangelho não faz diferença nenhuma. Eu entendo isso. E eu acho que é um problema sério, sim. Mas a gente não pode, com medo desse problema de ser assimilado pela cultura, de não ter, de ser, eu não quero ser uma pessoa mundana, de olhar e fazer o oposto, de entender o evangelho como algo trancafiado assim entre os cristãos e colocar algumas coisas que não são o evangelho como se fosse jeito de falar, jeito de se vestir, que não são necessariamente conectadas com o evangelho. E aí eu deixo para você usar os exemplos que vêm na sua mente, não quero dar exemplos específicos aqui,
para não chatear ninguém, né, de alguma cultura específica, de alguma igreja, tudo. Mas a gente sabe de coisas que às vezes impedem a gente de ter uma relação saudável com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, o que for, por causa de uma postura que eu acredito ser equivocada em relação ao evangelho. Então, no vídeo de hoje, a gente viu, leu ali, né, que lá em Atos demonstra claramente que a mudança do nome de Paulo não veio como em outros personagens bíblicos que fazem a gente pensar que, nossa, Paulo, assim como Jacó virou Israel, Saulo virou Paulo, e porque houve uma mudança ali. Não, não foi esse caso. Então, o que que foi? Foi uma contextualização que era essencial para a pregação do evangelho no ambiente que Paulo vivia. Ah, mas isso é mesmo que Paulo pensa e tal? Sim. Paulo, a partir lá do que a gente vê em 1 Coríntios, ele está disposto a se fazer, a se mudar, a mudar seu nome, a adaptar a cultura sem se desapegar do evangelho para que mais pessoas conheçam a Cristo, para que mais pessoas possam ter essa mesma oportunidade de conhecer e se relacionar com Deus. Se você quer saber mais sobre a história do apóstolo Paulo, eu também vou deixar uma recomendação de uma biografia de Paulo aqui do N.T. Wright, que eu recomendo muito para você. E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreva no canal, assim você mostra tanto para o YouTube quanto para mim que está gostando, e o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. E eu vou deixar também uma indicação aqui de vídeo que eu já falei sobre essas questões de cristianismo e cultura. Deus te abençoe.